Bom, pessoal, vamos para o nosso quarto e último curso de hoje, certo? Com o Sandro. Ele irá apresentar o curso Filosofia. Então, aproveitem bastante essa oportunidade, tirem dúvidas. Ele está aqui para bater um papo com vocês, vai ser algo bem aberto. Então, sintam-se à vontade. E, Sandro, a palavra é sua. Ok, muito obrigado. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão aí nesse período tão terrível, né, da história da humanidade? Infelizmente, a gente participando dos acontecimentos históricos, a gente não percebe o quão inserido nós estamos em um contexto singular na história mundial, né? Mas nós vamos sobreviver a isso, nós vamos depois ficar para a história e contar, né, a nossa resistência, as nossas transformações, como por exemplo essa dos meninos do movimento estudantil, que é algo novo, né, algo inovador, e não só novo no sentido de fazer uma feira, uma amostra das profissões em meio à quarentena, mas também é algo novo para mim. Eu participei como ouvinte de algumas feiras, mas nunca participei ativamente, né? E fica aqui o meu agradecimento ao pessoal. E eu vim falar sobre essa área que tanto me encanta, que é a minha paixão, filosofia. Eu acredito que muitos de vocês devem estar pensando assim, mas a filosofia, num mundo tão competitivo, num mundo tão, desculpa a expressão, tão mercenário, que pensa tanto em dinheiro, filosofia dá dinheiro. Se eu chegar em casa e eu falar para o meu pai ou para minha mãe que eu vou fazer filosofia, é capaz de eles me deserdarem ou me expulsar de casa. Eu já ouvi isso em algumas situações, né? Pois bem, gente, eu acredito que tudo que você faz com esmero, que você faz com amor, vai lhe trazer um retorno. Não só no sentido de completude da vida, de você se sentir bem fazendo algo que você ama e que você realmente quer fazer, como retorno em satisfação pessoal e financeira, tá? Modesta à parte, uma prova disso é um pouco da minha história, de onde vim até onde tenho chegado, mas não quero ficar nesse patamar, quero sempre procurar melhorar. Há muito tempo atrás, numa terra distante, longe da civilização, essa pessoa que vos fala, eu era evangélico e eu fazia um curso de teologia em Natal, no Seminário Batista. E aí, no segundo ano de curso, eu não sabia para onde ir. Eu acredito que muitos de vocês, quando chegam aí 17, 18 anos, vocês ficam nessa situação angustiante de ter que decidir algo para sua vida, né? E é uma coisa muito interessante, mas ao mesmo tempo é de uma responsabilidade tremenda você ter que, ainda jovem, ter que decidir uma carreira e tal, fora a pressão da família, da sociedade. E eu não sabia o que eu queria fazer, e como eu era evangélico, eu estudava muito a Bíblia, eu meio que fugi do vestibular, né? Tinha o Enem, mas não era validado como hoje para entrar na universidade. E eu fugi do vestibular. Eu falei, rapaz, eu acho que eu quero fazer teologia. E o pessoal da minha igreja começou a dizer que eu deveria fazer teologia, e assim foi feito, fui fazer teologia em Natal. Com um ano de curso, eu tinha me apaixonado por teologia, tinha gostado e tal, mas aí eu tive uma cadeira no curso de teologia chamada Filosofia e Fé Cristã. E aí eu fui apresentado a um livrinho, acho que quase todos vocês já ouviram falar nesse livro. Algum professor de filosofia que passou pela sua vida deve ter falado desse livro para vocês, que foi O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder. E aí, quando eu li essa obra, né, li num tempo recorde, assim, eu me apaixonei. Eu fiquei, meu Deus do céu, era isso que eu queria fazer, mas eu não sabia que o nome disso era filosofia. Era isso que eu queria estudar, era isso que eu queria ensinar, era isso que eu queria trabalhar, era disso que eu queria fazer minha vida, mas eu não sabia que o nome era filosofia. Mas aí não foi a oportunidade, pelo contrário, eu prestei o vestibular para o FRN, na época era seriado, era voltado para cada faculdade, cada um tinha seu vestibular, e o da UFRN, ele era seriado em duas etapas. Uma primeira etapa, uma prova geral, e uma segunda etapa, prova específica. E aí eu fiz o vestibular para, vocês podem pensar, filosofia. Não, fiz para arquitetura. Por quê? Porque eu também era apaixonado por arquitetura. Eu sou apaixonado pelo conhecimento. O conhecimento humano me fascina. E aí eu fiz para arquitetura. E passei na primeira fase, não passei na segunda. E continuei lá em teologia. Só que eu já não gostava mais de teologia. E eu não me entendia mais naquela crença que eu tinha, né?
naquela forma de fé. Eu quero que esse depoimento, que esse testemunho, vamos dizer assim, usando uma palavra religiosa, sirva para você entender que não é a sua escolha que você vai fazer agora com 17, 18, 19 anos que vai determinar quem você é. Você é muito maior do que uma escolha profissional. Você é muito maior do que um Enem. Você é muito sua vida, a vida, a existência, ela é muito maior do que tudo isso. Mas eu acredito que o quanto antes você se autoconhecer, parte daí é algo filosófico, se autoconhecer, mais assertivas ser suas escolhas. E aí, eu havia pedido ao seminário para sair, o seminário não permitiu. Num outro momento, pedi novamente, não permitiu. Só que ao fim de 3 anos, eu acabei sendo expulso do seminário. Mas aí é uma outra história. E eu não sabia que era tão fácil ter saído do seminário. E aí acabei sendo expulso. E aí, quando eu voltei para Mossoró, faltava uma semana para acabar a inscrição do vestibular da UERN. E aí eu fiz para filosofia. Mas com uma angústia que alguns de vocês talvez tenham no que diz respeito à área da licenciatura como um todo. Não apenas a filosofia, mas a licenciatura como um todo. Vou ter mercado de trabalho? Vou passar fome? E agora como é que vai ser? Se eu faço uma licenciatura, só serve unicamente para ser professor? Irei fazer um concurso para para prestar um concurso para instituições federais, estaduais, municipais, e só minha vida vai ficar limitada a isso? Vou ser professor de cursinho? Então, todas essas dúvidas pairavam na minha cabeça. Só que aí, pessoal, eu estou falando da época que vocês nasceram, tá? Eu estou falando de 2006. Tempinho já. Filosofia não era obrigatória no ensino médio. E eu estava numa angústia tremenda. Você tinha que escolher o curso antes de fazer a prova. Você fazia a prova para o curso que você escolhia antes. Não era como o SISU, que você pega a sua nota, pode colocar numa primeira opção e depois você pode colocar numa segunda opção. Não, primeiro você diz onde você quer. Isso causou, durante muito tempo, nos estudantes de Mossoró, pelo menos da região que fazia aqui na UERN, uma angústia tremenda. Por quê? Porque as pessoas às vezes escolhiam, por exemplo, eu tive um amigo que veio pedir conselho, eu falei, ele queria fazer para direito. E aí eu falei, cara, esse menino ele é muito emotivo, ele não vai conseguir lidar com a reprovação. Se ele não atingir o ponto, ele não vai conseguir. E resultado, pessoal, o menino colocou para filosofia, esse meu amigo. E ele passou com pontuação suficiente para passar em direito. Depois disso, eu nunca mais aconselhei ninguém assim, ó, faça isso. Não, eu digo o seguinte: se conheça, é um autoconhecimento. Se entenda, reflita sobre si. Pense, estude quem é você, o que você quer conquistar. E aí você vai estar mais próximo de uma escolha certa. Mas no ano seguinte, viu, pessoal, esse rapaz passou para direito, hoje ele é formado, é um grande jurista. Resultado, pessoal, fiz vestibular, mas com uma angústia muito grande, pensando, coloco para filosofia, que não era obrigatória no ensino médio, ou coloco para história, que tinha uma área maior, né? Mas aí eu pensei, eu vou ficar feliz estudando história? Eu vou ficar feliz tendo que ler uma carga muito grande de história, porque tem uma parte de história que ela conflui, que ela perpassa a filosofia, mas não é a mesma coisa. Outras áreas afins, como sociologia, perpassam a filosofia, mas não é a mesma coisa. E aí eu pensei, cara, o que é que eu vou amar ler? O que é que eu vou ler com prazer? Tipo, a pior leitura possível do meu curso, mas ainda assim eu vou ler com prazer. Vai ser filosofia. Então eu optei por filosofia, tá? Respondendo algumas perguntas, gente, José Augusto colocou, o senhor tem uma base de sociologia? Qual o melhor de se entender? Quais as matérias estuda no curso? Vamos lá. Sem sombra de dúvida, quando você tende a um curso da área de humanas, você precisa ter duas grandes bases, que é de história e das ciências sociais. Eu prefiro chamar ciências sociais. Por quê? Porque as ciências sociais ela abarca 4 sub-áreas, que é antropologia, sociologia, economia e política. Então, assim, você precisa ter esses 5 conhecimentos. Eu já tinha uma base, até porque eu já tinha feito um curso de teologia que necessitava de um conhecimento muito profundo das ciências humanas. Então, assim, é uma condição sine qua non, José Augusto, assim, eu tenho que ter, e se eu não tiver, eu vou me dar mal? Não necessariamente, porque lá você vai adquirir a experiência de, primeiro, na faculdade você aprende a estudar,
Você aprende a ser autodidata, independente do curso, até porque tem muito professor lá que é assim, ó, se vira, não é como ensino médio, não. Entendeu? Assim, ó, até aqui o livro, sei lá, 1.000 páginas, a prova é próximo mês, estude e lê essas 1.000 páginas em um mês. E aí lá vai você ter que se preparar para. Isso é em todo curso, viu, gente? Você vai ter que se preparar para saber dividir quais são as leituras mais importantes, né, imprescindíveis e tal, saber administrar seu tempo, ser disciplinado nos seus estudos. Então, tudo isso leva você, de certo modo, a um autodidatismo. Existem crianças e adolescentes que são autodidatas assim muito cedo, mas outras pessoas só desenvolvem a aprendizagem de saber estudar na universidade. Eu acho que a escola deveria primeiro ensinar o aluno a saber estudar, para depois ela passar os conhecimentos que ela acha importante. Mas infelizmente não é assim que ocorre. Mas voltando, tem um mínimo, né, o básico de ciências sociais, um pouco de política, um pouco de economia, é necessário, tá? Quais as matérias que a gente estuda no curso? Gente, quase todo curso, história vai estar lá. Por exemplo, se você fizer medicina, você vai ter história da medicina. Você vai estudar alguma coisa ligada à história da medicina, história dos hospitais, história das patologias. Filosofia, óbvio, não ia ficar de fora, né? Então, assim, uma das que eu mais gostei é história. Então, tem história da filosofia. Então, história da filosofia, ela vai desde a antiguidade, do nascimento da filosofia, até hoje, até os filósofos vivos, né? Os filósofos contemporâneos. E essa disciplina se divide em 4 semelhante à história: antiga, média, moderna e contemporânea. Mas assim, para algumas pessoas que pensam, me livrei de matemática, me livrei de química, me livrei de física. Em filosofia, não, porque filosofia, como ela é meio que a mãe de todas as ciências, vai ter um pouquinho de cada uma lá. Se você, por exemplo, ama humanas, ama filosofia, mas você tem um pé na física, você pode trilhar um caminho da filosofia transdisciplinar ou interdisciplinar, vamos dizer assim, com as ciências da natureza. Por exemplo, Galileu é um físico, é um matemático, mas é também um filósofo. Newton, né, Einstein, todos esses caras só podem estar dentro de um campo de conhecimento que você queira auferir, estudar e etc. Tá? Aí nós temos, por exemplo, lógica. Essa é meio que um calo na galera que é de humana mesmo. Sabe aquele pessoal que diz, sou de humanas, quero apenas vender minha arte na praia e tal. Pronto, é um calo pra gente, lógico, porque é matemática assim, num nível puro, sabe? Assim, é muito interessante. Então você tem lógica, você tem muita matéria, gente, em licenciatura. Eu fiz licenciatura em filosofia. O bacharelado, que é na área de pesquisa, é algo ainda muito pobre no Brasil. E quase todos os bacharelados. Mas na licenciatura, quase metade da grade curricular, pessoal, independente que seja matemática, física, filosofia, química, você vai ter que adquirir ah, habilidades e competências relacionadas ao ensino. Então, é um pouquinho de pedagogia, vamos dizer assim. Então, você tem matérias, por exemplo, como psicologia da infância, psicologia da adolescência, que são matérias que vai ajudar você a entender a cabeça das crianças e dos adolescentes, que vai ser praticamente seu público inicialmente, a não ser que você queira uma carreira acadêmica universitária. Mas vê só, além dessas, você tem oficinas, que são matérias mais dinâmicas, didáticas, que é como você poderia levar o seu público, né, as pessoas que irão acompanhar o seu trabalho, o seu fazer filosófico, como você pode levar essas pessoas ao filosofar. Então, assim, acho que são 7 cadeiras, pelo menos no curso de Mossoró, são 7 cadeiras, que é a oficina de atividade filosófica. Então você aprende a usar metodologias, dinâmicas, didáticas, para levar o aluno a uma reflexão filosófica. Você tem, além dessas, uh, matérias que são utilizadas em outros cursos, como, por exemplo, filosofia do direito. Atualmente eu faço faculdade de direito na UFESA. E aí eu queria participar dessas aulas, mas já estava pago a disciplina, acabei aproveitando. Mas filosofia do direito, ética, né, ética e bioética, que está lá dentro da grade de ciências biológicas e da própria medicina e das ciências da saúde, ética e bioética. Eu já falei da lógica, oficinas. Sim, ligado à sociologia, né? Já que teve a pergunta.
filosofia social e política, são duas grades. Agora sim, pegar, por exemplo, o público de Natal, né? De Natal não, porque o Enem é geral, você pode passar para qualquer canto. Mas as grades, elas são muito parecidas, tanto, por exemplo, do curso de filosofia da UERN, como da UFRN, como da UFC. Há pequenas variações e há também alinhamentos, né, político-ideológico, dependendo de cada faculdade. Então, tem faculdade, por exemplo, que tem um viés mais mercadológico, tem uma faculdade que tem um viés mais pedagógico, e por aí vai, tá? Respondendo as perguntas aqui. Teve que sair muito da zona de conforto quando estava estudando? Olha, um pouquinho diferente da geração de vocês em relação. Peraí, essa pergunta é referente ao estudo da faculdade ou estudo para ingressar na faculdade? Porque se for para ingressar, um pouquinho diferente do Enem de vocês, o nosso vestibular ele era selecionado a partir da área que você queria. Então, por exemplo, para eu poder passar em filosofia, eu tive que estudar apenas história, geografia, filosofia, sociologia e português. No caso, português e redação. Então, assim, era um vestibular já, né, seguindo a linha de algo que eu já tinha um conhecimento, uma base, algo que eu já gostava, que era a minha área. Eu até sonho até hoje um dia que o Enem vai começar a fazer isso. Cada um vai meio que tentar ver o que quer, buscar um autoconhecimento para cada um ir para sua área. Talvez seja melhor, não sei, é uma proposta. Se for quanto à faculdade, eu tive que desenvolver certas habilidades que eu ainda não havia desenvolvido, como, por exemplo, dar uma acelerada na minha leitura, porque minha leitura ela é muito ligada a estudo, a anotar e tal, então eu tive que dar uma acelerada, porque nesses cursos da área de humanas, gente, até mesmo da área de humanas 2, como arquitetura e direito, você precisa de leitura. É necessário você ler muito. E um conselho que eu posso dar para vocês: quanto mais vocês leem, maior aumenta o seu currículo. Eu não estou falando apenas o currículo em si, eu estou falando a sua bagagem, entendeu? Você tem que pensar assim, ó. Quando eu passei, um amigo meu disse assim: Sandro, você não pode passar pela faculdade. Você tem que dar o máximo de si. Você tem que viver a faculdade. Então, alguém já deve ter comentado com vocês, a faculdade ela é um tripé. Ela tem o ensino, ela tem a extensão e ela tem a pesquisa. Essas três coisas se complementam. Professor, até na área de humanas, a pesquisa, a extensão, em todas as áreas. Então, assim, eu tive que me dar o máximo de mim, entendeu? E eu digo para vocês, não passem pela faculdade. Vai ser muita tentação para desviar vocês do foco, do estudo. Porque é o seguinte, cada ementa de cada disciplina, em qualquer curso, vai ter lá leitura básica. O professor ali, a ideia dele é dar aquele básico ali que ele propôs. Só que logo abaixo tem lá leituras suplementares, que são arcabouços, são fundamentos, são complementos que enriquecem. E aí, quem fica numa mediocracia? Quem fica no básico. Quem se destaca é quem vai um pouquinho além, entendeu? Quem se aprofunda um pouquinho mais, tá? Vigílio Luna, meu aluno, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Esse rapaz, ele tem uma vontade de fazer filosofia, e eu sempre o incentivo. Ele fez a seguinte pergunta: a filosofia chegou para você como um acontecimento, um afeto? Peraí, a filosofia chegou para você como um acontecimento, um afeto? Se sim, você tenta repassar esse afeto para seus alunos? Eu acho que sim. Ela não é só um afeto, mas para mim ela é ela é um encontro, sabe? Ela é um encontro do meu ser com tudo isso que me cerca, chamado existência, né? Se hoje eu sou o que sou, penso como penso, defendo o que defendo, e, e sou o que sou em completude, seja material ou espiritual, é graças à filosofia. Todos os meus livros, toda a minha vida material, todo o meu equilíbrio racional, tudo, até minhas fraquezas emocionais, eu devo à filosofia, certo? E eu tento passar isso para os alunos, sempre, né? Já ouviu muita galera de exatas falando mal da filosofia ou ciências sociais? Cara, eu já ouvi todas as áreas falarem de demais áreas e criticarem e tal, e etc. Infelizmente,
a gente vive uma sociedade, né, desde o iluminismo e do positivismo do Augusto Comte, a gente vive uma sociedade muito técnica, uma sociedade que acredita que tudo que é útil e o que é útil para a sociedade, né, é o que dá dinheiro. Acho que essa pandemia ela trouxe algumas reflexões para a gente. Por exemplo, como que a gente pode sobreviver a um estado de quarentena como esse sem a arte? Qual a coisa mais consumida no mundo hoje em quarentena? É a arte. E a arte, ela é um elemento da filosofia, ela faz parte da estética. Então, assim, é, eu acho que a galera que sempre pensou em algo muito útil, ou só pensou no monetário, ou só pensou na produção, ou na economia, ou isso, aquilo, eu espero que esse momento lhes possibilite refletir, né, que a filosofia está em tudo, que a arte está em tudo, e somente elas nos salvam do tédio, nos salvam da desesperança, né, da desilusão de um mundo doente, que já vinha doente há muito tempo, né, já vem doente há muito tempo, e que nos previne, de certo modo, Vigílio, de problemas neuronais mais complexos, mais difíceis, né? Então, assim, a filosofia até nisso ela ajuda, quando ela faz um diálogo, uma ponte aí com a inteligência socioemocional, que acaba atingindo a própria psicologia, tá? E assim, Dailton, já ouvi a galera falar, né? A galera pensa que a filosofia é um curso fácil. Lá no Ceará, na UFC, existe uma hierarquia de cursos, né? Porque a galera tem uma dificuldade muito grande, né? Entrar no curso de medicina, que é um dos mais concorridos, são as notas mais altas, tá, etc. Mas a galera de medicina, eles lá no Ceará, eles têm na UFC, eles têm um respeito muito grande pela galera da física. Eles dizem assim, tu é doido, estudar isso aqui que a gente estuda de biologia é muito fácil, comparado a esses caras que estudam física, e principalmente quântica, que a gente não entende nada e tal. Só que a galera da física, eles têm esse mesmo respeito com a galera da filosofia. Né? E aí eles dizem, você é doido, macho. Quem consegue entender Heidegger, quem consegue entender Kant, quem consegue entender Hegel? Né? Só esses doidos aí da filosofia e tal. Então, assim, toda área tem suas dificuldades, tem seus pensadores mais complexos, mais difíceis de se entender, tem suas facilidades também, né? Tem seus pontos positivos e negativos. Toda área tem isso, tá? Ah, respondendo aqui a Vigília, ele diz assim: lógica é a parte de exatas que entra, né? Afinal, estuda as leis do pensamento. Que bom que temos o Mortar. De certo modo, sim, é a parte de exata, mas ao mesmo tempo, como você bem colocou, como ela é a estrutura da organização do pensamento, ela também faz parte da linguagem. Então, assim, é uma área que dialoga entre a matemática e o português, vamos dizer assim. Né? No caso, se você estudar lógica em uma outra nação, sei lá, na Inglaterra, vai misturar o inglês com a matemática. Então, assim, a estrutura do pensamento, como nós pensamos as ideias e transpomos isso de modo racional para o mundo externo à nossa mente. Sandro, você crê que a filosofia consegue participar amplamente nos assuntos da humanidade no geral? Se sim, seria correto afirmar que, enquanto houver pessoas, haverá filosofia? No momento em que nós, da forma mais banal, mais simples, uma criança, um jovem, um adolescente, em um estado de não conformação com as ideias postas, ou as ideias impostas, vamos usar essa palavra, se questionar o porquê das coisas, a filosofia vai estar lá. Tem uma alegoria presente, acho que não sei se é no Deleuze ou Guattari, acho que são eles dois que trazem isso, né? Dois filósofos franceses, né? O Félix Guattari e o Gilles Deleuze. Eles têm uma alegoria que eu acho muito bonita, que é a alegoria do guarda-chuva, né? Que ele diz assim: a humanidade usa o guarda-chuva como uma forma de comodismo, de cômodo, né? É muito cômodo para mim ficar abaixo do guarda-chuva e ele vai me proteger não só da chuva, como ele também pode me proteger do sol. E aí, quem seria o filósofo? O filósofo é aquele que vai lá e rasga o guarda-chuva, furo no guarda-chuva. E aí pode ser que o dono desse guarda-chuva, né, a humanidade como um todo, com seus guarda-chuvas de
de futilidades, pode ser que vá lá e remende. Mas não se preocupe, virá um outro filósofo que vai furar novamente esse guarda-chuva. Porque sempre que alguém contestar, criticar, questionar o que está estabelecido, a filosofia vai estar aí presente, certo? Ah, dúvidas, perguntas? E aí? O que vocês estão achando? Olha só, reservando agora uma parte da minha questão de mercado de trabalho. Sandro, então, quem se forma em filosofia no bacharelado, vai só para pesquisa, e a licenciatura, vai só para a área de ensino? Gente, de modo grosseiro, parece que a resposta é sim. Mas hoje, com o mundo tecnológico, com as redes sociais, com esse mundo virtual agora conectado, principalmente nesse estado de quarentena, o mundo vai se reinventar. E nós estamos nos reinventando. Então, por exemplo, independente da corrente ideológica, né, há muito tempo tem filósofos que fazem isso, muitas pessoas têm buscado a filosofia, aquelas, por exemplo, que não têm um tipo de fé específica em uma determinada religião, têm buscado a filosofia como uma forma de se entender, porque ela, de certo modo, é também terapêutica, né? Ela também cura. Né? Existe até uma área da filosofia que os filósofos mais tradicionais não gostam, que é a chamada filosofia clínica, que ela faz um diálogo com a psicologia, mas a galera mais tradicional não gosta. Eu tenho minhas ressalvas, mas também não sou de abandonar nenhum tipo de pensamento por não ser dono da verdade e da razão. Mas, por exemplo, nomes pops que a gente vê a gente vê nos programas de televisão como Fátima Bernardes e outros, como o Leandro Carnal, apesar de ser historiador, Mário Sérgio Cortella, o Clóvis de Barros, o Luiz Felipe Pondé, quem mais? Essa galera chamada filósofos pop, esses caras eles estão numa carreira brilhante, levando o conhecimento filosófico em inúmeros tipos de palestra, em curadorias, em sentido de auxiliar determinadas pessoas que querem seguir um curso intelectual ou de desenvolvimento cultural, artístico, filosófico. Então essa galera tem criado cursos para ajudar as pessoas a estudarem melhor, a compartilharem conhecimentos. Essa galera tem dado palestra, tem muitas palestras do Clóvis de Barro em empresas, porque a própria filosofia ela tem entrado hoje em dia, não num clichê do nome filosofia, tipo a filosofia empresa, mas sim no sentido de buscar transformar o trabalho que no século XX, principalmente esses trabalhos de gabinete, foi responsável por tantas doenças neuronais, por tanto cansaço da humanidade, várias empresas têm chamado filósofos, psicólogos e outros estudantes e intelectuais e pensadores para auxiliar as empresas em como, por exemplo, ter um corpo de funcionários mais saudáveis intelectualmente, mais proativa, mas sem deixar a qualidade de vida para trás, reservando um tempo para o crescimento uh, pessoal, no sentido de crescimento intelectual, espiritual e por aí vai. Então, assim, eu sou extremamente realizado na escolha da filosofia como elemento do meu trabalho. Eu brinco dizendo assim, eu não trabalho. Eu não trabalho. E levo para outras pessoas a coisa que eu mais amo fazer, que é falar sobre livros, falar sobre conhecimento, tentar ajudar as pessoas através do conhecimento melhorarem suas vidas, não só intelectualmente, mas em todas as instâncias de possibilidades, e me pagam para isso, entendeu? Me pagam para isso. Agora, como eu falei, não basta você fazer o curso e pronto. Você tem que dar o máximo, você tem que ser o melhor na sua área. E ser o melhor da sua área é você tentar ser autêntico, é você tentar ser verdadeiro, não só consigo, mas com os outros, né? Principalmente consigo, tá? Mas, tipo, se chegou um momento que não dá, então parte para uma outra área. Mas eu, por enquanto, aliás, eu, por enquanto, eu nunca quero sair dessa área, tá? Mais dúvidas? A filosofia é muito bom, né? Renali comentou.
Eu simplesmente sou apaixonado. Eu consigo encontrar filosofia em tudo. Tudo. Um jogo de futebol, para mim, tem filosofia. Né? Qualquer realidade, sei lá, quadrinhos tem filosofia. Eu fiz um projeto uma vez numa escola que era como levar filosofia através dos quadrinhos. Mas não é, por exemplo, esse mercado editorial que a gente tem. Por exemplo, a Nietzsche em quadrinho, né? O mito da caverna em quadrinho. Não, a minha proposta era onde a gente pode encontrar esses pensadores em quadrinhos da Marvel e da DC. Por exemplo, a gente levou para a sala de aula um quadrinho chamado Deus Ama, o Homem Mata, dos X-Men. Esse quadrinho é de 83. A gente pôde extrair reflexões muito próximas dos acontecimentos dos anos 60 nos Estados Unidos, quando do movimento racial, né, a luta do movimento negro por direitos civis, como Martin Luther King, Malcolm X, entre outros, né, o movimento LGBT, o movimento feminista. A gente foi mostrando assim, tipo, quem seriam esses mutantes aqui? Esses mutantes são todos aqueles que são diferentes. A humanidade não aceita os que são diferentes, né? Porque tenta os enquadrar dentro de uma normatização, dentro de um padrão e tal. Então aí a gente já foi puxando, né? Por exemplo, Michel Foucault, que trabalha essa temática do que é normal, do que é anormal, e por aí vai, tá? Sou daquela galera da física que respeita a filosofia. Eu mesmo não entendo quase nada. Dailton, por exemplo, tenho minhas debilidades em exatas, né, naturais. Mas a minha paixão por filosofia me faz respeitar tanto o conhecimento e me faz tão curioso que, em vez por outra, eu pego um livro dessas áreas e vou ler. Eu comecei a enveredar agora pelo caminho da física aí com Stephen Hawking, astrofísica, né, com Stephen Hawking, pelo caminho aí da história meio biologia aí do Yuval Noah Harari com Sapiens e outros livros. Como é a valorização da filosofia fora do Brasil? Olha, até onde eu conheço, é um pouquinho mais valorizado que aqui, né? Infelizmente, o Brasil ele é um país que ele não se construiu historicamente voltado a uma valorização do que é intelectual, do que é inteligente. Nós temos que fazer uma diferença bem grande aí no que é inteligente e no que é esperteza. Então, assim, o Brasil sempre valorizou esperteza, mas nunca valorizou intelectualidade, inteligência. Então a gente tem uma certa dificuldade de valorizar nossos intelectuais. Vide, por exemplo, a forma como a galera tem banalizado, ridicularizado pessoas tão respeitosas, ao meu ver, como o Atila Yamarino, do canal Nerdologia, e o doutor Drauzio Varela, né? Tipo, qualquer coisa que eles falem, a galera tira de contexto e tenta ridicularizar. Isso a galera, tipo, não sabe dizer o conceito do que é um fungo, um protozoário, mas acha que tem conhecimento suficiente para discutir sobre coronavírus com a Atila, né? Que acho que é um dos caras mais novos que eu conheço, que é doutor. Acho que ele está terminando o doutorado, não me lembro. E aí, assim, é triste ver que o nosso país ele sempre foi dado a doxa. Doxa é uma palavra grega que os gregos usavam para um conhecimento, não deixa de ser um conhecimento, mas é um conhecimento muito pobre, é uma opinião. Enquanto o conhecimento verdadeiro, ciência, o conhecimento epistemológico, é desvalorizado. E aí a gente vive nessa nação, né? Infelizmente. Lá fora, por exemplo, até mesmo alguns colegas que eu tenho que são de outros países, quando eles dizem, você é professor de quê? Filosofia. Eles ficam, nossa, você é filósofo, né? Então, assim, eles se admiram, porque, assim, sempre foi respeitado, né? Principalmente na Europa, né? Os berços da filosofia, né? Grécia, França, Alemanha e, e Inglaterra, né? Essas nações sempre tiveram um, um valor muito grande pela filosofia, pelo conhecimento, um respeito muito grande. Isso, gente, respeito em todos os aspectos, não respeito só intelectual, mas até mesmo monetário, né? Financeiro, lá a galera ganha muito mais, né? E quem levou, agora no século XX, na segunda metade do século XX, quem conseguiu tirar a filosofia de um campo acadêmico, lá dentro da faculdade, tá aqui, tá nesse patamar, ninguém pode chegar aqui. Você tem que vir para cá, não pode tirar ela daqui. Quem conseguiu tirar a filosofia desse campo acadêmico europeu e levar para os lares na França foi um filósofo chamado Alain de Botton, que ele começou a fazer uma filosofia
que é a filosofia que eu gosto de praticar, que é a filosofia pop, é uma filosofia, assim, não é como os brasileiros meio que imitam ele lá, né, os que eu citei, o Cortella, né, o Cláudio Barros, meio que imitam ele assim, mas é um pouco disso, é tipo, eu não quero que a filosofia fique no campo elitista acadêmico. Ela pode até ficar lá para os acadêmicos, mas eu quero tirar ela de lá e trazer para o povo e mostrar, olha, por mais deficitário que seja o nosso país no que diz respeito à leitura, à inteligência, à reflexão, mas se eu ficar só reclamando, não vai mudar nunca. Então, assim, eu quero trazer essa filosofia para as pessoas, fazer as pessoas sentir a filosofia, refletir a filosofia. Então, o meu trabalho como professor de filosofia é fazer isso, entendeu? E, infelizmente, no Brasil é menos valorizado do que fora, mas é quase todas as áreas, né, no Brasil. O que acha da filosofia de Foucault e Deleuze? Luan Avelino. Quanto à sociedade de vigilância e poder, acha que existe uma conexão quanto à tecnologia informacional? Sem sombra de dúvida, cara, sem sombra de dúvida. A Michel Foucault, ele foi o meu objeto de estudo do mestrado. Eu fiz um mestrado aqui na UERN, um mestrado transdisciplinar, e o meu foco era como a filosofia pode transformar a vida das pessoas, ou pelo menos dos alunos de ensino médio que tiveram aí já quase uma década de filosofia no currículo, já que ela se tornou obrigatória em 2008. E a ideia era mostrar até onde a filosofia ela é transformadora, ela cumpre esse papel. E aí o Foucault tem um livro chamado Hermenêutica do Sujeito, em que ele resgata o pensamento dos gregos para dizer assim, ó, filosofia ela é a verdadeira autoajuda. Não é essa autoajuda barata, ou essa autoajuda charlatã que a gente vê, que é vendida nas livrarias, né, agora, desculpa a expressão, gente, a palavra da moda é foda-se, né? Então, a sutil arte de ligar o foda-se, enfodere-se, né? O poder do foda-se, tal. Não essa coisa barata, assim, de olhe para o espelho, diga que você é bonito 10 vezes, você vai se sentir melhor. Não, não é isso. A filosofia da antiguidade, que ela servia como transformação de vida, é aquela que Sócrates diz: uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Então, assim, é uma área belíssima, sabe? Assim, é um campo maravilhoso. E o oráculo de Delfos tinha, né, na entrada, né? Conhece a ti mesmo, né? E aí o Foucault resgata um pouco desse conhece a ti mesmo para dizer, o conhecer a si mesmo não é só eu saber quem sou, é eu saber quem sou para eu me tornar algo melhor. Então, assim, isso hoje está muito em evidência. Por isso que esses filósofos estão ganhando, esses filósofos que eu citei, estão ganhando muito respaldo. Isso é do nível pop, viu, gente? No nível acadêmico nem se fala, né? E aí, quanto à questão da sociedade de vigilância e de poder, eu deixo, Luan, uma dica para você que é um filósofo agora que está bem na moda, que é o Byung-Chul Han. Ele é um filósofo coreano, mas ele é radicado na Alemanha, e ele faz um resgate de Deleuze, de Foucault, de Agamben, que é um filósofo italiano, e ele faz uma mistura um pouco disso. E essa questão da tecnologia informacional, sem sombra de dúvida, hoje nós estamos vigiados, mas não como Foucault dizia, né, há uma vigilância do Estado para com o cidadão. Hoje nós somos vigiados e gostamos de ser vigiados. Nós nos autovigiamos, vigiamos uns aos outros e a todo instante estamos lá postando, né? Hashtag tá pago, né? Quando vai para academia, vai para um restaurante, bota a foto que está no restaurante. Então, assim, a gente não só. Antes a gente era vigiado, agora a gente quer ser vigiado. A gente mostra para os outros: olha, me vigiem aqui, me controle. Tem um pouco disso, tá? Maria Luísa Araújo, qual o momento mais tenso do curso? Eita! Olha, não sei se serve para todos, acredito que sim, mas quase todos os cursos no Brasil você tem que criar um artigo, você tem que criar um texto seu, você tem que fazer uma escrita sua. Pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação, é o que nós chamamos de TCC, trabalho de conclusão de curso. Esse momento talvez seja o mais tenso, e eu acredito que em vários cursos. Por quê? Porque os professores meio que fazem um bicho sobre esse curso. Aliás, sobre esse trabalho. Sabe assim, demonizam demais esse momento. Colocam um terror psicológico muito grande. E assim, para mim foi um dos mais difíceis. Mas assim, não é esse bicho todo. Como eu disse, você é muito maior do que um curso que você escolhe, você é muito maior do que o Enem, você é muito maior do que uma prova, a vida é muito maior do que isso. E assim, só é difícil porque você fica
você cria uma angústia de pensar, nossa, eu tenho que escrever algo. Mas eu tenho que escrever algo que ninguém nunca escreveu. Porque se eu escrever algo que alguém escreveu, é plágio, né? Aí você fica, meu Deus, e agora? Mas não é por aí não, entendeu? Se você respeitar, coisa que pouca gente faz. Se você respeitar uma área do conhecimento acadêmico, uma disciplina de todos os cursos, chamado metodologia científica, você escreve uma dissertação, você escreve uma monografia fácil, fácil. Agora, muita gente não respeita essa disciplina, e não é só de filosofia, não, é quase todos os cursos. A galera não respeita essa disciplina, acha chato, acha metódico, aí a galera não cumpre, porque é uma disciplina, metodologia do trabalho científico, ou metodologia científica, é uma disciplina que lhe ensina métodos para absorver o conhecimento melhor, ah, apurar, né, ou depurar o conhecimento que você estuda, fazendo uma lapidação do que realmente é importante, do que é supérfluo, do que é extra, entendeu? E aí a galera meio que não valoriza tanto e depois sofre um pouco lá na hora de fazer o trabalho de conclusão de curso. Eu fui uma dessas pessoas, não peguem esse exemplo, tá? Então faça o que eu estou falando, mas não faça o que eu fiz. No mestrado, eu tive essa disciplina de novo, aí a minha postura foi diferente. Aí eu fui com toda a atenção, fui aprender como é que eu devo fichar um livro, como é que eu devo fazer um processo de resumo e por aí vai, tá bom? Excelente pergunta. Comecei a ler Yuval para realizar a Olimpíada do Futuro, mas não terminei, infelizmente. Maravilhoso esse livro. Retoma essa leitura, por favor, porque é muito bom esse cara. Filosofia é a mãe de todos esses cursos existentes. Respeita ela sempre. Isso. Tamo junto. Outra pergunta excelente. Como tá as bolsas de pesquisas? Pouco ouvimos sobre. Olha, uma grande nação, na minha opinião, se faz quando ela valoriza o conhecimento, principalmente o conhecimento produzido pelos seus filhos, né, pelos seus patriotas, pelos seus cidadãos. A gente só pode ter uma nação de pensadores se a gente investir. Infelizmente, dinheiro gasto com a educação no Brasil nunca foi visto como investimento, sempre foi visto como perda, sempre foi visto como gasto. E aí, assim, antes que a gente tinha um governo progressista, não estou querendo levantar a bandeira de nenhum governo, mas um governo que tentou injetar na educação uma certa quantia de dinheiro e projetos, né, que a gente até pouco tempo atrás, vários estudantes brasileiros poderiam fazer um intercâmbio fora. Pessoas que não tinham condições financeiras de estar fora, fazia com apoio do governo, em um projeto chamado Ciências Sem Fronteiras. Vários alunos, vários amigos meus foram fazer esse projeto. Mas em 2016 esse projeto acabou, né, ele foi transformado em um outro projeto que não resultou muito, não teve uma qualidade como o outro. Infelizmente, gente, infelizmente, isso é um puxão de orelha. Esse projeto era maravilhoso e o dinheiro gasto com a educação brasileira é muito alto. Era, né? Agora está diminuindo cada vez mais. Mas o que acontecia? Não surtia efeito no que se buscava como resultado final. Aí você pensa, professor, desvio de verba? Também. Corrupção, professor? Também. Mas corrupção, gente, por parte dos atores da educação. Por quem era responsável por fazer a coisa acontecer? Alunos, professores, não fazia. Por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, vários alunos que eu conheço, amigos, ex-alunos, que foram, muitos estudaram, deram o máximo de si, fizeram o que estava no acordo, no contrato, mas teve outros que foram turistar. Então, assim, a culpa é de quem? É do governo? Entendeu? E foram simplesmente turistar, infelizmente. Né? Infelizmente. E muitos nem entregaram o trabalho de conclusão do Ciências Sem Fronteiras. Então, assim, a gente não pode fazer isso. A gente também não pode pegar esse discurso que eu estou dizendo aqui e pensar, é desse jeito, então não vamos botar dinheiro para a educação, não. Não vamos botar dinheiro para a pesquisa, não. Eu fui bolsista de pesquisa só depois que eu terminei a faculdade. Eu fui como professor de escola pública, porque eu auxiliava junto ao PIBID e ao PIBIC, que são duas plataformas ligadas ao CNPq, que ajudava os novos estudantes a não desistirem de seus cursos,
a entenderem como é a realidade da sala de aula numa escola pública brasileira, mas tudo isso que vocês falaram aí, por exemplo, essas Olimpíadas que tem na Unicamp, todos esses projetos, alunos, principalmente do SESI, né? Ano passado, o de Mossoró foi matéria nacional com o projeto. O Vigílio também foi para lá, ficar em segundo lugar. O SESI Mossoró ficou em primeiro. Acho que foi com Canudo, né? Projeto do professor Arion e uns alunos e tal. Somente isso pode transformar, entendeu? Agora, como é que o aluno vai, gente? Se qualquer passagem aérea é R$ 1.500 para sair do Nordeste para São Paulo. Por exemplo, lá no IF, eu estou no IF agora como substituto. No IF, a Olimpíada de História, a gente tem. Passam, sei lá, no mínimo 11 equipes. E um aluno, por exemplo, ser uma condição de como é que ele vai defender a escola? Como é que ele vai. Como é que a educação vai abrir portas para essa pessoa se não há esse investimento, né? E aí tivemos agora a votação, né, do Fundeb, pelo menos para os pequenininhos, para a escola, o ensino básico. Mas assim, nós tivemos a votação agora, passou. Vamos ver se vai ser aprovado. Tomara que seja, né? Mas infelizmente, se não tiver investimento, se não tiver dinheiro voltado para a educação, não tem como o país mudar, tá? Deixa eu ler aqui. Qual a nota de corte? Olha, não é uma nota muito alta, tá? Em algumas universidades estaduais. Em algumas universidades federais, acreditem, filosofia não é uma nota tão baixa como a galera pensa. Ah, não, filosofia 580 eu consigo, 600 eu consigo. Não é por aí. Não é por aí. Por quê também, viu, gente? Aí agora vem uma outra surpresa. Caso você pense, professor, eu queria muito filosofia, mas minha família não concorda. Aí é um entrave familiar, você precisa resolver isso. Mas suponha que esse entrave seja seu. Filosofia ou direito, por exemplo. Vamos pegar duas da mesma área, porque muita gente opta por filosofia como segundo curso. Então, assim, a minha sala, em 2006, na UERN, tinha um moleque de 17 anos, tinha lá um menino de 17 anos, que acabou de sair do ensino médio, que amava filosofia e queria filosofia. Tinha um outro que não sabia o que queria, amava ciências humanas e passou. Mas tinha ah, um senhor de 60 anos, que era médico, e que resolveu voltar para a faculdade para estudar filosofia, porque sempre amou filosofia. Tinha um cara formado em direito, que é advogado, mas quando cursou direito e pagou filosofia do direito, se apaixonou por filosofia. Tinha uma menina de jornalismo, que quando cursou ética profissional, adentrou no campo da filosofia, foi cursar filosofia. Então, assim, é um curso que muita gente escolhe como segundo curso. Né? Pessoas que já terminaram doutorado, ou pessoas que estão estabelecidas financeiramente em uma determinada profissão, voltam para fazer filosofia. Então, assim, essas pessoas, por terem já uma bagagem de conhecimento, acaba dando uma subida aí na nota. Né? E aqueles que realmente querem, porque aí acaba sendo aquela galera que estuda mesmo, que quer e tal, e a nota dá uma ponto de corte, dá uma subida, tá bom? Deixa eu ver se foi essa a última pergunta. Ok. É uma forma de educar, de chamar pessoas a questionar o que é dado como certeza. Daí ser perigoso em um regime autoritário. Ter professores de filosofia. Lembremos que a Faculdade Brasileira de Filosofia do Rio de Janeiro foi queimada durante o golpe de 64. Só lembro do curta Meu Amigo Nietzsche, o qual, infelizmente, é rejeitado ou deturpado, talvez por parecer demasiado subversivo ou demasiado humano. Muito bom comentário, Virgílio. Muito bom comentário. É possível se formar em filosofia e sociologia juntos? Vamos lá. Você não pode ter duas matrículas públicas no mesmo curso, né? Não pode. Você pode ter duas matrículas, uma numa universidade pública e uma numa universidade privada. Então, se você passar em filosofia numa universidade pública e você cursar sociologia numa universidade privada ou num EAD ou em alguma outra instituição que não seja pública, é possível. Se sua pergunta é no sentido de a bagagem, se você só estudar, se você não precisar pagar aluguel, se você não precisar cuidar de meninos, se você não precisar de dinheiro para pagar, seus pais conseguirem lhe manter, é possível, sim. Porque uma complementa a outra, entendeu? Um curso complementa o outro. Agora,
se você tinha que ler por mês 1.000 páginas, você vai ter que ler por mês aí umas 1.800. Entendeu? Então, assim, tem que ler muito, tá? Fora o número de trabalhos, que será dobrado, né? Mas, por exemplo, eu tive um amigo que cursou engenharia e arquitetura ao mesmo tempo. Mas aí quando chegou ali na metade do curso dos dois, ele deixou focar aqui em arquitetura e foi focar em arquitetura. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que um EAD seria muito bacana como complemento, por de certo modo ser um pouquinho mais leve. Mas aí para quem já é autodidata e quem consegue lidar com EAD, né, de maneira mais fácil, tá? Quanto à questão da grade, eu não sei se aproveita muita coisa. Então, assim, a minha dica é, por uma questão de qualidade, nós somos tão jovens, né? Nós temos todo o tempo do mundo, como diria o poeta. Então, assim, eu focaria em uma, terminaria com qualidade, essa, aproveitaria as cadeiras para outra e pagaria somente aquelas necessárias para outra formação. Eu acredito que em 6 anos o cara termina as duas. Eu tive um professor na faculdade, aliás, não foi meu professor, um cara chamado Leontino, maravilhoso, ele é do curso de letras, que quando eu terminei filosofia, eu sou apaixonado por literatura. Quando eu terminei filosofia, eu falei, Leontino, eu vou fazer letras português. E ele foi e falou assim, vai não. Ele era tipo o chefe do departamento de letras. Ele fez, vai não, vai não, vai não. Eu falei, mas por que não? Disse, porque se você for aparecer lá, querendo fazer, eu mando cancelar sua matrícula. De que faltou documento. Eu falei, mas Leontino, por quê? Eu falei, não, você vai fazer um mestrado. E eu não via que era possível fazer um mestrado. Não, eu sou muito pequeno para fazer um mestrado. De onde é que eu vou conseguir escrever uma dissertação de um mestrado? Não, não tenho inteligência para isso e tal. Ele falou, tem sim, você vai fazer um mestrado. E ele foi me incentivando, me incentivando. Eu acabei desistindo de cursar letras, fui fazer o mestrado, terminei o mestrado. Hoje faço faculdade de Direito na UFESA, mas confesso que tenho uma vontade imensa de fazer letras, só que agora não mais português, sim espanhol. O que eu quero dizer com isso, Luan? Eu quero dizer o seguinte: é uma escadinha, tá? Então, assim, se você, por exemplo, se você quer cursar filosofia e você voltar para fazer sociologia, você está fazendo isso aqui, ó. Você está saindo de um degrau e indo para o outro degrau, desculpa, indo para o mesmo degrau, só que de outra escada. Você está entendendo? Ah, professor, mas é porque eu amo sociologia também. Você pode cursar filosofia e estudar sociologia em casa. Você não precisa ter um papel dizendo, ó, você é formado em sociologia. Se você já tem uma graduação, o que eu indicaria, por exemplo, é partir para o mestrado. Hoje em dia os mestrados estão muito fechados, ou pelo menos os concursos, tal. Tipo, você tem que ter a graduação na sua área, o mestrado na sua área e o doutorado na sua área. Tipo, filosofia, filosofia, filosofia. O mestrado que eu fiz, que é transdisciplinar, só existe um em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e um no Rio Grande do Sul. Alguns concursos não aceitam. Por exemplo, professor de filosofia da UFESA aceita. Graduação em filosofia, mestrado e doutorado em qualquer área. Tem concurso que não aceita, só aceita sim. Graduação em filosofia, mestrado em filosofia, doutorado em filosofia. Então, se você não quiser passar por isso, a minha ideia era você seguir essa escadinha na sua área. Caso você queira abarcar o conhecimento, e não necessariamente uma questão de concurso, você pode fazer como eu fiz. Graduação em filosofia, mestrado em ciências sociais. Lá eu aprendi mais de sociologia, muito. E agora eu pretendo fazer o doutorado em educação. É onde eu quero fazer meu doutorado. Se não for em educação, eu quero fazer em política. Ou relações públicas, alguma coisa assim. Ficou claro? Espero que tenha ficado. O que você tem a dizer aos críticos aos quais diz a universidade pública é o centro de comunistas? Olha, não sei, cara. Por quê? Tipo, por que lá só tem comunista? Tipo, a galera liberal não estuda, não consegue passar? Se é isso, é culpa de quem, então? Sabe? A galera fala muito isso. Ah, a maioria dos professores das universidades públicas são alinhados ao pensamento de esquerda. Eu fico pensando, então, mas tem um concurso público? O concurso público não é aberto e transparente para todo mundo? Por que essa galera, essa galera não é inteligente? Por que não passa? Então, eu tive um professor agora que ele, ano retrasado, em direito, ele levou um cara lá a defender o nazismo. O cara de direita lá, o cara foi falar.
que Hitler aí era aquilo, era um grande pensador, isso e aquilo. Então, assim, o cara é totalmente de direita. Então, eu não vejo isso. Agora, se tem a maioria, a gente deve perguntar por que tem a maioria? Por que a maioria dessas pessoas passa? Né? E é isso. Ok, dúvidas, perguntas, chegamos aqui ao final, né? Chegamos ao final. Estudem, leiam, sem se cobrar, sem colocar uma pressão de eu tenho que decidir qual é o meu curso agora. Não, calma. Às vezes você entra agora novinho, 17, 18 anos, e simplesmente você faz um período da faculdade, 2, 3, não é isso que eu quero. E aí você vai para outra e se acha em outra área. Então, assim, reflitam, busquem o autoconhecimento, busquem se conhecer, que mais cedo ou mais tarde vai dar certo, tá bom? Mas acima de tudo, gente, autoconhecimento, certo? Também cuidar de sua saúde mental, porque também não adianta você adquirir conhecimento e estar com a saúde mental lá embaixo, não adianta. É extremamente nocivo isso, tá? E é isso, estamos chegando aqui ao final. Veio aqui minha plaquinha de 5 minutos, mas agora só temos 3. E é isso. Bom, Sandro, foi uma palestra incrível, onde você tirou muitas dúvidas, o pessoal se empolgou bastante aí, foi algo incrível. É muito bom saber desse curso de filosofia, né? Tipo, da forma que você falou, dá para ver como você ama esse curso, e sua história é bastante interessante sobre ele. Então, a gente do movimento agradece, certo? Show de bola. Foi algo incrível demais. Então, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e se precisarem, estou aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Ótimo, perfeito. Tá bom, meus queridos. Um abraço e até a próxima. Até. Pessoal, então é isso. Esse foi o último curso de hoje, certo? Nós agradecemos bastante a presença do Sandro. É, por hoje, vamos encerrando nossa live, certo? Amanhã, podem ter certeza que vai ter mais, a partir das 15 horas da tarde, mais um dia de palestra, apenas o quinto dia, né? Estamos aí ainda na nossa primeira semana. Agradecemos a todo mundo que esteve aqui até agora. Vão se inscrevendo no canal, deixando o like, certo? Vão lá no nosso Instagram também. E tamo junto, galera. Na live acabou de aparecer aí um bate-papo ao vivo com a Gleina Lemos, certo? Vão no Instagram do Césio Poti 20, que lá vai ter um bate-papo incrível com a psicóloga, onde iremos debater a questão da parte psicológica nesse momento de isolamento social. Então vai ser algo bastante interessante, certo? Não percam, vão lá nesse Instagram, sigam a equipe e acompanhem o bate-papo que vai acontecer agora às 8 horas da noite, certo, pessoal? Conto com a presença de vocês e muito obrigado.